Ponto número 1. As obras na Avenida de Fátima. Isto dava para escrever um livro. Desde a rescisão unilateral do contrato, uma nova adjudicação, foi considerado ilegal, um pedido de indenização do concorrente lesado, mais milhões que são pagos pelo erário público, inaugurada depois à pressão e à boleia de uma corrida da paz, de uma seguradora, continua ainda hoje por concluir, porque entretanto a empresa escolhida faliu. Então e agora? Não é isto uma atrapalhada? O pavilhão do Olival, aqui tão perto, mais uma obra com uma recusa de visto pelo Tribunal de Contas, mais uma violação de princípios e de falta de capacidade financeira. É o que se lê no acórdão. Aliás, a leitura de todos estes acórdãos envergonha qualquer um ao ter uma, e cito, uma autarquia instada para juntar documentos pelo menos 12 vezes, coisa que nunca fez. Estas palavras não são minhas, são de uma entidade que se chama Tribunal de Contas. Terceiro, o Festival de Cinema. Toda a gente andou muito entusiasmado com aquilo que viria a ser um festival de cinema. Nem a falta de uma sala de cinema condigna neste concelho afastou a ideia da realização de um festival desta arte. Deveria ser qualquer coisa de muito moderno. Não consta que se tenha realizado sessão nenhuma, mas foi paga uma quantia muito jeitosa para não se realizar quase nada. 4. As touradas. Ouviram falar das touradas? Mais um grande evento que se contratou, que se pagou e que nunca se realizou. 5. O Congresso Zero. Começou como uma grande ideia. De facto, nós temos que reconhecer que as ideias eram boas, algumas delas bastante meritórias. Foi inaugurado e foi feito grande pompa e circunstância dessa ideia. Fervilhou o entusiasmo nas pessoas de Orem. Seria o arranque de uma tradição, um congresso das pessoas para falarem de Orem, a nossa diáspora, aquilo que nós ouvimos relativamente ao Congresso. Não se viu mais nada. Foi zero mesmo. Foi pena terem-se defraudadas estas expectativas todas das pessoas que acreditaram e que genuinamente nele participaram. 4 anos depois, não arrancou do zero. Nem o primeiro mandato fez. O 6 é uma das últimas trapalhadas, um sistema de mobilidade urbana que iriam fazer na Cova da Iria. Mais uma recusa de visto pelo Tribunal de Contas. Isto, o Tribunal de Contas deve ter um dossiê muito interessante relativamente aqui à nossa Câmara Municipal. A palavra ilegalidades vem referida várias vezes neste acórdão. São públicos, eu aconselho toda a gente a ler. E talvez o projeto mais revolucionário para a cidade de Fátima, deixado, planeado e projetado ainda nos tempos do PSD. Essa é que é uma realidade. É que não há nada de marcante neste mandato que tenha sido começado, planeado ou projetado por este Executivo Socialista. Se nós amanhã quisermos fazer... Se nós amanhã quisermos... vamos imaginar, há fundos, dinheiros disponíveis para amanhã se começar e arrancar com alguma obra, uma quer que seja, neste concelho, aquilo que nós temos ainda são todos os projetos que foram criticados pelo tempo do PSD, quando o PSD estava na Câmara Municipal. Então, onde é que está o planeamento? Porque, infelizmente, as obras não se compram já feitas e, como não se compram já feitas, é preciso planeá-las e projetá-las. 7ª atrapalhada que eu tinha aqui a ponto dos meus apontamentos. O IC9. Os custos com o pessoal. Os números de hoje cifram 3 milhões de euros, e eu repito, 3 milhões de euros gastos com o pessoal a mais do que em 2009, que foi o último ano em que o PSD governou a Câmara Municipal de Orem. Os números, estes fui buscá-los aos próprios relatórios da Câmara Municipal, para depois não virem dizer que nós andámos a brincar com os números. 9ª atrapalhada que eu tinha a ponto, as inaugurações ou obras já feitas. Eu costumo dizer, não lembrava o Careca e rebatizar o Parque Linear de Orem. O Parque Linear já estava feito, construído, a funcionar há tanto tempo. Neste mandato, como não tinham mais nada para fazer, puseram mais uma placa e foram rebatizar uma obra. Ainda dizem que não há políticos com imaginação, mas de facto, esta foi muito grande. E por último, no top 10 das grandes trabalhadas que muitos custos iam gastar aqui ao erário público, tínhamos os Monfortinos, toda a gente sabe que é o único edifício público na freguesia de Fátima. A sociedade organizou-se na altura numa petição, que foi apadrinhada também pela Assembleia de Freguesia de Fátima, da qual está aqui o seu presidente, o Dr. Eugênio Lucas, que é também candidato na equipa do Luís Albuquerque, que eu também aproveito para cumprimentar. E se não fossem os votos do PSD na Assembleia Municipal, tinha sido vendido o único edifício público da cidade, como disse, e que já em tempos tinha sido doado para os fins que tem hoje. Queriam nele um hotel, e eu pergunto, não havia mais hotel nenhum em Fátima? Acho que havia coisas que faziam mais falta à cidade do que propriamente vender um edifício público que está destinado à educação
para fazer um hotel. Isto para vos dizer que os orienses acho que estão fartos a cada dia que passa, de cantigas, de promessas, de gente que diz que fazia e, portanto, merecem mais e merecem melhor. E acho que merecem o Luís Albuquerque para ser Presidente da Câmara Municipal de Orem, por esta coligação a